Você tem curiosidade de saber o quão comuns são os atos de infidelidade nos relacionamentos amorosos? Se você tem essa curiosidade ou isso é algo que te preocupa no momento, me acompanhe aqui nesse vídeo que você vai ficar bem informado. Sou o Dr. Lincoln César Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana pela USP, atendendo presencialmente na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. Se gosta de assuntos de saúde mental e de sexologia, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar a notificação e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho a respeito de quão frequentes são os atos de infidelidade nos relacionamentos. E com isso eu começo dizendo a vocês que, definindo um pouco melhor o que é infidelidade, porque muitas pessoas têm a infidelidade como a pessoa ter relações sexuais fora do seu relacionamento. Mas a infidelidade, na verdade, é a quebra das cláusulas do contrato do relacionamento. É quando a pessoa acaba passando por cima daquilo que é combinado, aquilo que foi estabelecido. Obviamente que não num documento, ninguém coloca isso num documento, mas é aquilo que fica implícito, né, que fica combinado depois de um certo tempo de relacionamento, quando duas pessoas resolvem estabelecer um relacionamento de longo prazo, um relacionamento que pode ser monogâmico ou não. Então, as cláusulas do relacionamento é que definem o que é aceitável e o que não é, e a infidelidade é a quebra dessas cláusulas. Lembrando que diferentes tipos de casal têm diferentes tipos de acordos, diferentes tipos de combinado. Por exemplo, casais que têm como prática comum, como uma prática aceitável para ambos os parceiros, o swing, por exemplo, muitas vezes a infidelidade nada tem a ver com o sexo em si, mas sim com um envolvimento afetivo com uma outra pessoa fora do relacionamento. Então, é muito importante frisar isso, que a infidelidade é a quebra do contrato, daquilo que está estabelecido no compromisso do relacionamento. Dito isso, vou começar a citar para vocês algumas estatísticas aqui a respeito de quão frequentes são os atos de infidelidade nos relacionamentos. Então, para vocês terem uma ideia, vou usar aqui minhas anotações para eu não esquecer de nada importante. Acima de 50% das pessoas que estão num namoro, ou seja, acima de 50% dos namoros, um ou outro, às vezes ambos os parceiros, acabam traindo durante o namoro. Lembrando a vocês que essas pesquisas que eu estou trazendo são pesquisas assim, bem embasadas, não são pesquisas, não são quaisquer pesquisas, né? São pesquisas feitas ou por centros especializados no estudo da sexualidade humana, ou às vezes em algumas fontes, que eu já vou citar daqui a pouquinho, fontes de sites que costumam trabalhar com pessoas na área da sexualidade direta ou indiretamente. Então, vejam, acima de 50% dos namoros já acontecem atos de infidelidade. Mas aí você pode até pensar, mas ali é namoro, ainda não tem um compromisso estabelecido mais sério, mas mostra essa inclinação já para a infidelidade a partir daí. E também algumas pesquisas mais antigas dizem que em torno de 20% dos relacionamentos de longo prazo, os casamentos e as uniões estáveis, acontecem atos de infidelidade. Um ou outro dos parceiros acaba traindo o compromisso no relacionamento. Mas pesquisas mais recentes falam coisas até bastante diferentes. Os números acabam sendo bem mais robustos em relação aos atos de infidelidade. Então, algumas pesquisas mostram que 1 em cada 3 casais no relacionamento de longo prazo acaba traindo, né? Então, vocês vejam, isso dá 33% aproximadamente, se a gente for pegar ao pé da letra, de infidelidade nos relacionamentos de longo prazo. Mas isso, digamos, é só a ponta do iceberg. Vamos falar de alguns outros números aqui. Há alguns anos o site de relacionamentos ilicitencounters.com
é um site de relacionamentos. Eles pesquisaram entre 2.000 dos seus usuários, 2.000 pessoas, entre homens e mulheres, quanto tempo após o casamento essas pessoas buscaram, tiveram seu primeiro ato de infidelidade. Então vejam bem, eles pesquisaram entre pessoas que são comprometidas, que estão em busca de relacionamento com outras pessoas, com quanto tempo de relacionamento, de casamento efetivamente, após quanto tempo do casamento essas pessoas traíram. E as respostas foram: no terceiro ano do casamento, um ou outro já cometeu um ato de infidelidade. Então vocês vejam que é bem precoce, né? Já no terceiro ano após o casamento, um dos dois traiu. E ainda uma informação que chamou a atenção interessante é que as mulheres traíam antes dos homens, né? Então as mulheres que responderam a essa pergunta, elas disseram que elas, nas estatísticas, as estatísticas mostravam que as mulheres traíam alguns meses antes dos homens, elas já estavam traindo. Então vocês vejam que isso não isso quebra um pouco aquela ideia que as pessoas têm de que todo homem é safado, de que todo homem só pensa em sexo, de que todo homem é infiel. Isso não é bem assim, né? É preciso repensar, as coisas mudaram e mudaram bastante a respeito da frequência de traição de um ou de ambos os sexos. Outra coisa importante, o grande número de pessoas que se dizem fiéis, que são fiéis na verdade no relacionamento, confessam que pensam muito a respeito de infidelidade. Elas não ficam, não é uma coisa assim, eu sou fiel e tá tudo bem aqui certinho. Elas pensam realmente em infidelidade com uma certa frequência. Então, vocês vejam que, mais uma vez, mesmo quando a pessoa é fiel, ainda a questão da infidelidade fica permeando. Outra informação importante é que em torno de 90% dos atos de infidelidade jamais são descobertos, ou seja, a quantidade de casos amorosos, dos affairs, né, dos encontros amorosos em infidelidade, você veja, de cada 10 aproximadamente, um é descoberto, os outros 9 permanecem ocultos. O que também acaba, muitas vezes, dando uma noção falsa de quão frequente isso pode ser, né? De quão frequente esses atos de infidelidade são, porque muitas vezes a gente fica sabendo de um conhecido, de alguém que está passando por isso, mas se a gente pensar, se esse dado estatístico estiver correto, para cada um desses casos que a gente fica ouvindo falar, tem mais 9 acontecendo que ninguém nunca vai saber, fora as pessoas envolvidas, obviamente, né? Outra coisa, mais ou menos 40%, em mais ou menos 40% dos casamentos, um ou ambos os parceiros admitem que já cometeram infidelidade, ou física ou emocional. Então, só reforçando mais uma vez, que aqueles dados iniciais em torno de 20%, eles estão assim bem fora da realidade, né? Porque em 40% dos relacionamentos as pessoas admitem que já cometeram a infidelidade de algum tipo, né? Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu tenho feito uma série de vídeos que eu denominei tipos de infidelidade. Então, nós já colocamos vários vídeos a respeito, vamos trazer outros aqui no canal. Outra estatística importante, 50% a 60% das pessoas admitem que já foram infiéis num relacionamento anterior. Então vocês vejam, isso dá mais de 50%, 50% a 60% das pessoas admitem que já foram infiéis num relacionamento prévio. Então, mais uma vez, reforçando a frequência com que os atos de infidelidade acontecem nos relacionamentos. Outro dado aqui bem robusto, bem importante, é que mais ou menos 70% de homens e mulheres em um relacionamento compromissado, um casamento, uma união estável, um relacionamento firme, admitem que se tivessem a oportunidade de trair, sem serem descobertos, ou seja, sem o risco de serem apanhados, eles certamente trairiam. Então esse número eu acho um número muito interessante, porque vejam bem, 60% a 70% é uma porcentagem muito alta dos relacionamentos de longo prazo,
onde as pessoas admitem que se tivessem segurança absoluta de que isso ia permanecer oculto, eles trairiam com certeza. Então, pensem um pouquinho, reflitam a respeito desses números. E mais uma coisa importante é que esses números eles podem estar subestimados. Né? E por que eles podem estar subestimados? Porque nas pesquisas na área de sexologia, mesmo pessoas que aceitam participar de pesquisas, muitas vezes elas ficam inseguras, pensando assim, puxa, se alguém descobrir, né, será que existe uma maneira, se meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira ficar sabendo? Então muitas pessoas ficam inseguras e acabam omitindo, até nas pesquisas as pessoas acabam omitindo esses fatos. Então vocês vejam que pode ser que esses números sejam ainda maiores do que eu estou trazendo aqui para vocês. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês, que é uma pergunta muito importante, eu gostaria que vocês refletissem a respeito. Será que ninguém é bom? Será que ninguém tem compromisso? Ou muito pouca gente tem compromisso com o seu relacionamento? Ou será que existem outras explicações para essas altas taxas de infidelidade ou de intenção de infidelidade? Né? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Será que as pessoas não são boas, não são confiáveis? Ou será que tem outras explicações para isso? Aí é muito importante prestar atenção a essa pergunta, porque quando você presta atenção a essa pergunta, e isso agora eu vou me dirigir mais a você que está preocupado com a possibilidade de estar sendo traído ou está passando por uma situação de infidelidade, essa pergunta faz a gente pensar no seguinte, que a gente tem que buscar informações, né, importantes, assim, informações confiáveis a respeito das questões de infidelidade. Como você está fazendo aqui assistindo esse vídeo, por exemplo, você está buscando informações confiáveis a respeito da realidade da infidelidade e você tem que ter determinação para buscar essas informações. Eu estou aqui lendo aqui um pouquinho para não esquecer de falar nada para vocês. Se vocês estão passando por uma situação complicada dessa natureza, vocês estão já tendo que lidar com situações de infidelidade, vocês procurem informações confiáveis e para que vocês possam estar embasados a respeito do que fazer, que atitudes tomar em relação à questão da infidelidade, essa realidade que vocês estão vivendo aí, para que vocês possam tomar atitudes coerentes, não tomarem atitudes, decisões sobre as quais vocês venham a se arrepender depois. Então, isso é uma questão muito importante. Algo que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho que ajuda a gente a sintetizar um pouco essas informações, é que a maioria das pessoas, quando elas estão sob fatores estressores importantes, quando elas estão com motivações muito fortes, e quando a oportunidade para ter um caso surge, então eu gostaria de colocar esses 3 componentes, né? A pessoa pode estar passando por um fator estressor muito grave, principalmente quando é no próprio relacionamento. Ela pode estar com uma motivação muito forte, por exemplo, se interessou muito, está sentindo uma atração muito forte por alguém. E surge a oportunidade, né? Às vezes é um colega de trabalho, uma colega de trabalho, e surge a oportunidade certa, pode ser, por exemplo, uma viagem a trabalho. Numa situação como essa, poucas pessoas conseguem resistir a essa tentação. Eu diria para vocês que a maior parte das pessoas estaria sujeita a acabar sentindo um forte impulso no sentido da infidelidade e acaba se envolvendo com uma outra pessoa. E aí vocês vão me dizer, devem estar pensando aí, mas isso não muda o fato de que a pessoa é uma pessoa, isso é canalice, isso é falta de caráter, isso outros adjetivos assim não tão elogiosos, vamos dizer assim, mas volto para a questão anterior que eu comentei. Se você está passando por uma situação dessa, se está desconfiado, muito desconfiado que está sendo traído, ou se está tendo que lidar com as consequências da descoberta da infidelidade, se você já foi traído anteriormente, está tendo que lidar com essa situação no momento, com essa preocupação, é muito importante buscar informações confiáveis, se informar bem,
Porque, vejam bem, eu acho que aqui é a questão mais importante desse vídeo. Se você tomar atitudes precipitadas, se você não se informar a respeito das causas de infidelidade, se você não pensar a respeito de como estava o relacionamento de vocês, ou seja, se você não reunir informações suficientes, duas coisas podem acontecer. Você pode permanecer num relacionamento sem futuro, você ficar insistindo em permanecer num relacionamento sem futuro, ou você pode acabar perdendo um relacionamento muito promissor, onde a infidelidade aconteceu por um motivo que é explicável, onde se pode consertar e se pode sair para um relacionamento ainda melhor. Frequentemente as pessoas que passam por isso, elas ficam numa ambiguidade entre uma vontade muito grande de acreditar que é possível salvar o relacionamento, voltar a confiar no outro, e uma desesperança no sentido de que, puxa, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou superar isso, eu nunca vou conseguir esquecer isso. E aí, se você estiver preso nessa situação de ambiguidade, se estiver preso ou presa nessa situação de ambiguidade muito grande, mais importante ainda é você buscar informações confiáveis, mais importante ainda é você se aconselhar com pessoas da sua absoluta confiança, né? Pessoas que têm bom senso, principalmente, né? Não adianta a pessoa ser da sua absoluta confiança e não ter bom senso. Então, você buscar o suporte de pessoas em quem você pode confiar e que você acredita que tem o bom senso necessário para te ajudar nesse momento. E se nada disso te ajudar, aí é para isso que nós trabalhamos nessa área, né? A gente que trabalha na área de saúde mental e sexologia e auxilia diariamente pessoas e casais a lidarem com situações muito difíceis de descoberta de infidelidade, com as consequências da infidelidade, com essa dúvida cruel entre será que eu fico, será que eu acredito, será que eu desisto porque eu acho que eu não vou conseguir? Então, a gente no nosso trabalho, no dia a dia, assim com quase 2 décadas de experiência na área, a gente ajuda diariamente as pessoas a lidarem com esses conflitos, com essas consequências, sempre com o objetivo de tentar trazer entender os motivos, refletir. Existe todo um passo a passo para que a pessoa possa trabalhar para superar a infidelidade e sair com o mesmo parceiro ou parceira para um relacionamento melhor. E quando isso não é possível, aí conseguir separar bem com o menor impacto possível sobre os filhos, sobre os amigos, a família como um todo, né? E as questões financeiras, patrimônio, tudo isso entra em jogo quando as pessoas resolvem se separar. Então, separar bem também é uma forma de se preservar. Mas, principalmente, o objetivo sempre de ajudar esses casais a superarem essas dificuldades. Ok, gente? Então é isso que eu tinha para mostrar a vocês nesse vídeo. Espero que essas estatísticas sejam úteis. Espero que tenham levado vocês a muitas reflexões, tanto quem está passando por uma situação de se sentir traído, como para as pessoas que estão num caso amoroso, num relacionamento extraconjugal, refletir bastante se vale a pena. E aqui, quando eu digo isso, não é um discurso de moralismo, é um discurso para a pessoa se situar mesmo a respeito de tudo aquilo que ela está colocando em risco num relacionamento extraconjugal, se realmente vale a pena. Ok, gente? Então, eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Peço que, se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se gostam desses assuntos de saúde mental e sexologia, por favor, se inscrevam no canal. Cliquem a sineta, ativem as notificações para me acompanhar aqui toda semana. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.